Encontro aberto do Observatório de Tradução de 2021, e eu quero agradecer a todo mundo que já entrou. A gente espera que os demais participantes, tanto do Observatório quanto os que têm estado conosco sempre, se acheguem daqui a pouquinho. Temos, então, a alegria aqui de ter Patrick Rezende, que vai fazer a palestra de hoje para nós. O professor Patrick, daqui a pouco, será apresentado devidamente. Eu vou deixar alguns lembretes, como sempre faço, e quero registrar de modo muito carinhoso a presença de Carmen Filgueiras aqui também conosco, que foi uma alegria, uma surpresa ver Carmen entrar. Nós entramos primeiro, né, Carmen, eu e ela. Enfim, muito bom ter você conosco. Eu tenho, portanto, alguns lembretes para fazer. O primeiro é sobre o certificado, para os que precisam e querem, desejam ter o certificado. Eu vou colocar o link aqui, depois eu vou repetir para os que entrarem depois, né? Peraí, vamos lá. Vou colocar aqui, Leonardo, boa noite. Está aqui o link para o certificado. Eu vou só mencionar que os certificados do primeiro, segundo e terceiro encontros não foram enviados ainda e que, possivelmente, eu vou solicitar à PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, que emita o certificado para alguns que estiveram nos primeiro, segundo, terceiro e quarto, que vou emitir junto, né, para evitar ter vários certificados. Acho que é uma possibilidade também. E, eventualmente, os que não tenham participado de todos recebem um certificado individualmente pela sessão de que participaram. Então, esse é o primeiro lembrete. O segundo é sobre os eventos do Observatório, né? O Observatório é um programa de extensão. Isabela, boa noite, que bom ter você também. Está chegando um monte de gente. O Observatório é um programa de extensão que recobre 3 projetos nesse momento, que estão em andamento. Um é tradução e legendagem, que tematiza o golpe de 2016 e disponibiliza para a comunidade externa, não falante do português, os conteúdos de um curso que foi ministrado no âmbito da UFES há alguns anos e que continua sendo de relevante interesse, né, para a nossa reflexão e discussão sobre o nosso país. O outro projeto que também está em andamento se chama Dicionário Wikifavelas Marielle Franco, que tem uma equipe que traduz os verbetes de uma plataforma que é administrada pela Fiocruz, e que tem capilaridade em diversas comunidades do Rio de Janeiro, instituições acadêmicas também, e que tem aqui no Observatório uma equipe também de árduo trabalho desde 2019. O outro projeto que está sendo concluído é a tradução literária, se chama Prosa de Ficção, que está concluindo a tradução do romance do poeta, escritor, professor da UFS, Luiz Eustáquio Soares, intitulado O Evangelho segundo Satanás. Estamos na reta final, esse projeto será concluído agora em julho, provavelmente, espero. Então, a gente realiza mensalmente um encontro aberto, que tem a participação dos extensionistas do Observatório, ou seja, os estudantes e colaboradores externos que estão atuando na tradução, né, na tradução e na formação, na tradução e na reflexão sobre a tradução, que são a praxis, né, que não torna possível separar a teoria de prática. Então, a gente tem esses extensionistas participando e também isso nos encontros abertos, que são uma vez por mês, e convidados, quem quer que vier se juntar a nós. Também temos uma vez para cada uma dessas equipes que eu mencionei, um encontro mensal. Na verdade, a prosa de ficção não tem feito esses encontros mensais, exatamente com essa periodicidade, mas os demais têm feito. Então, eu vou colocar aqui, portanto, para rapidamente vocês terem uma ideia, peraí, nunca sei fazer isso aqui direito, gente, peraí. Ver se... Não está compartilhando, não. Eu sempre erro isso. Meus alunos morrem de rir da minha cara, mas é assim mesmo, tá? O calendário do Observatório, calendário do que a gente já fez esse ano, porque está tudo junto, mas eu acho legal para a gente poder visualizar mesmo o que já foi feito. Os encontros, portanto, foram feitos dia 22 de fevereiro, os abertos, né, ao público, 30 de março, 24 de abril, esse de hoje, de 24 de maio, teremos ainda mais 2, 15 de junho, numa terça, às 18, e o último do semestre, 17 de julho, num sábado, né?
Então, aqui estão os temas que a gente traz, e esse material está disponível nas nossas redes. Sigam o Observatório no Instagram, no Facebook, e juntem-se a nós aí nessa discussão sobre tradução, e na feitura mesmo, né, das traduções. A gente tem um coração enorme, e um mundo inteiro para traduzir, ressignificar, renarrar. Tem tudo a ver com o tema que Patrick vai trazer para a gente hoje. Imagina, Carmen, a câmera pode ser aberta ou fechada, estamos todos aqui com ou sem câmera e, né, interagindo, isso é maravilhoso. Uma riqueza imensa ter a sua presença aqui. Boa noite, Léo. Bom, eu vou, então, agora passar para a apresentação do professor Patrick. O Patrick Rezende, a quem eu agradeço novamente e cumprimento, é formado em letras em inglês pela UFES, é mestre em linguística pela universidade também pela UFES, com pesquisa na área de tradução e estudos pós-coloniais. Patrick é doutor em estudos da linguagem pela PUC, também com pesquisa no estudo da tradução. Ele é editor-gerente da revista Percursos Linguísticos, aqui do PPGEL, com excelente trajetória, né, tanto o Patrick quanto o próprio periódico, que tem sido importantíssimo para a nossa produção aqui institucional. Percursos linguísticos, né, temos aí, inclusive, mencionei no encontro, no terceiro encontro e no segundo também, o dossiê que nós organizamos, isso já tem mais de mês, né, mês e meio, na Percurso, chamado Tradução e Transformação Social, que foi dedicado a Lilian de Paula. Patrick ministrou disciplinas do curso de letras, eu estou falando do Patrick e fazendo um parênteses aí no meio, né, gente, é tudo não linear nessa vida. Então, ministrou disciplinas na letras, aqui na UFES também, é presidente da Comissão de Tradução e Interpretação da Associação Brasileira de Linguística, membro da diretoria da Associação Brasileira de Pragmática, e o seu trabalho, sua produção, suas discussões, sua vida gira em torno de tradução, reescritas, povos indígenas, ensino de línguas estrangeiras modernas, identidade e pragmática. Eu disse hoje de manhã no Facebook, lá num post que eu fiz 5 horas da manhã, porque os gatos me acordaram cedo, eu escrevi um post citando um trechinho de uma fala do Gabriel Garcia Marques. Ele diz assim, abre aspas, a vida não é o que a gente viveu, mas o que a gente recorda e como a gente recorda para contar. Fecha aspas. Então, os acontecimentos que não viram história contada, a modo de tecer uma espécie de manto, né, que nos envolva coletivamente e nos proteja de queimar de novo a nossa pele, né, esses acontecimentos se repetem. Estou falando de memória, né, em alguma medida está relacionado ao que Patrick vai falar, ainda que não diretamente. E temos também um outro latino-americano chamado Adolfo Pérez Esquivel, argentino, que diz, os povos sem memória desaparecem. Não há povo sem memória, porque a memória não nos leva a ficar apenas no passado, nos ajuda a iluminar o presente, fecha aspas. Então, eu trago esses fragmentos de falas para pensar no fato de que a tradução, ela está muito ligada à construção da memória. O processo a prática da tradução, a política de tradução que existe, historicamente, na história das civilizações, esteve, ora, a serviço das hegemonias constituídas, ora a serviço das contra-hegemonias. E a tradução, portanto, é uma das formas da gente contar, recontar, reposicionar, e eu agradeço, Patrick, meu querido amigo, colega, inspiração, ex-aluno, por estar aqui hoje conosco. Muito obrigada. Você me escuta? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, da Júnia para estar aqui. Vou dizer que não é muito fácil hoje estar aqui, porque as pessoas que estão próximas a mim sabem, né, que eu perdi muito recentemente meu pai, né, tem sido muito difícil, e nas últimas semanas, principalmente, tem sido mais difícil ainda nesse momento, porque eu perdi uma outra referência na minha vida, que é a Lilian de Paula. Então, assim, eu peço desculpas se em algum momento eu ficar um pouco emocionado, porque a Lilian foi a pessoa que, assim, abriu todas as minhas portas em relação à tradução, foi ela que me levou a pensar a tradução. Se hoje eu estou aqui, nesse momento, conversando com vocês um pouco sobre tradução, é graças a essa pessoa, né, a Lilian, que jamais poderia não poder falar sobre ela, né, então, assim, por um momento eu até pensei que eu não fosse conseguir terminar de fazer um pouco essa fala, né, porque foi muito recente, ela se foi há uma semana, basicamente,
E estar hoje aqui é uma forma também de homenagear um pouco essa pessoa que é tão importante na minha trajetória acadêmica, né? Na trajetória, sobretudo, enquanto ser humano, né? Então, assim, a gente na faculdade, né, no meu curso de letras, eu não me tornei apenas um professor, né? Eu me tornei um cidadão que busca um determinado tipo de sociedade que está muito relacionada a isso que a gente aprende, né, na faculdade, né, e a Lília certamente faz parte dessa minha formação, né, assim como a professora Júnia que está aí. Então, se em algum momento assim, eu me perder um pouco na minha fala, eu peço já desculpas, né, vocês podem me interromper em qualquer momento, né, porque aqui, na verdade, é mais uma conversa, né, não é uma palestra, né, mais uma tentativa da gente pensar um pouco dessa tradução, né, dessa tradução que a gente tem estudado, né, assim, os pós-coloniais, digamos assim, sobre como que essa tradução, né, como esse processo tradutório pode nos ajudar a redescobrir histórias, né, essas histórias que foram apagadas numa tentativa europeia, né, eurocêntrica, de contar uma história uníssona, né, como se a gente tivesse apenas uma história, uma versão das coisas, né. E aí, a ideia, né, assim, apesar de eu trabalhar bastante com a questão das narrativas indígenas, né, o foco aqui não vai ser necessariamente as narrativas indígenas, né, mas sim o como que o realocar da tradução nos permite descobrir coisas como, por exemplo, as narrativas indígenas que eu tanto apreço, né? E outras várias histórias que foram deixadas no escanteio, né? Que vão ficando nesse limiar, nessa borda que não está no centro, né? Nessa periferia dos saberes, né? E aí a fala, eu vou até compartilhar aqui, acho que vai começar agora, talvez, né? Tá ótimo. Assim. Sim, então tá ótimo, perfeito. Então, meninos, olha só, a ideia hoje, como eu falei, é fazer fazer uma conversa sobre essa questão de como a gente pode reposicionar a tradução, que a Júnia aqui, né, trouxe pra gente nesse início aqui maravilhoso, falando um pouco que a tradução, ora, ela está a serviço, né, das epistemologias dominantes, ora ela serve de espaço, né, para a gente desconstruir esse domínio, né, dessas visões eurocêntricas, ocidentais, essa voz branca, heteronormativa, essa voz né, masculina, né? Então, a tradução, ela pode servir disso, ela pode servir desse espaço, e hoje a gente vai discutir isso a partir de uma perspectiva da história, né? A partir de uma perspectiva do que a gente entende enquanto a tradução não fazer histórico, né? A gente vai, quando a Júlia pediu para dar duas referências, eu dei a referência do texto da Márcia Martins, né? Porque é um texto bem simples, que vocês vão entender um pouquinho sobre a questão da reescrita, para aqueles que não estejam acostumados com esse tema, e um da Sérgio Adamo, que fala sobre microhistory, né, microhistória dentro da tradução, né, a microhistória a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é uma epistemologia, uma forma de pensar a história dentro dos estudos históricos, né, ela não é uma teoria da tradução, mas a Sérgio Adamo foi a primeira, talvez, a trazer isso para os estudos da tradução, para a gente pensar como que essa metodologia pode nos ajudar a pensar a tradução a partir de outros aspectos, e a própria meta-história do Hayden White, que ela só menciona lá bem rápido, que eu gostaria também de trazer um pouquinho aqui. Só que, para a gente, digamos assim, ser o gatilho, o trigger dessa discussão, eu vou trazer para vocês aqui um filme, né, um filme que, digamos assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? É um filme argentino, talvez muitos de vocês já tenham visto, já tenham tido, né, a oportunidade de assistir esse filme. Quem não assistiu, né, eu recomendo que assista. Inclusive, eu descobri que estava na Netflix, né? Quando eu estava separando aqui, porque eu ia ver se eu conseguiria passar um trechinho do filme para vocês. E aí eu descobri que estava na Netflix, porque eu tenho o DVD, mas hoje esses computadores já não tem mais espaço para colocar o DVD. E aí eu estava tentando ver como eu ia baixar, mas eu descobri que estava na internet, né? Estava na Netflix, né? Na plataforma de streaming, que é o filme
La História Oficial, né, que foi traduzido no Brasil como A História Oficial. Esse filme é um filme argentino de 1985. Ele foi dirigido pelo Luis Puenzo. E esse longa-metragem, digamos assim, é um dos clássicos na Argentina, né, um dos filmes que, junto com Esperando la Carroça, os argentinos colocam lá como o nosso central do Brasil. E esse filme tem uma questão muito importante na minha vida, porque ele é o gatilho, né, quando eu ainda estava na graduação de letras, de pensar nessa questão das oficialidades da história, né? Quem determina que uma história é oficial? Por que determinadas histórias ascendem a um status de oficiais, né? O que faz com que determinadas versões de um acontecimento vão se tornar oficiais? E este filme, na verdade, ele foi lançado logo após a queda do regime militar, né, na Argentina. A Argentina, como o Brasil, passou por um duro regime militar, mas, diferentemente do Brasil, a Argentina, eles têm um olhar para a ditadura muito mais crítico que o nosso, né? A gente ainda precisa trabalhar um pouco mais essa criticidade em relação à ditadura, né? Mas esse filme, ele tem como pano de fundo, para aqueles que não viram, a vida da professora de história. Ela é uma professora de história que se chama Alicia. E a Alicia, ela tem uma vida mais ou menos burguesa, né, da Argentina. Ela é uma classe média, digamos, média para alta. Ela seria uma habitante, né, de um bairro nobre da Argentina, da comunidade portenha. Ela, digamos assim, tem acesso a um meio que, né, a gente caracterizaria como mais elitista, e ela tem uma criança, né, ela é mãe de uma filha, ela é mãe de uma menina chamada Gabi, né, o Gabi, e essa menina foi adotada, né, e essa menina foi trazida pelo seu marido, né, Roberto, e esse marido, ele é um empresário de negócios obscuros, né. E aí toda a trama está relacionada nessa questão de como a Alicia vai desconstruir a versão da história que ela tem sobre a sua própria vida e sobre sua própria relação com a própria filha, o próprio processo de adoção da sua filha, né? Porque a Alicia, digamos assim, hoje a gente chamaria a Alice, né, de uma pobre de direita, né, uma proletária de direita, digamos, nesse nosso contexto. Porque a Alicia, ela é uma professora de história, mas ela tem uma visão muito puxada para uma vertente mais direita, no sentido de que ela aceita os fatos como são dados e ela não questiona essas tais histórias oficiais, né? E aí, durante o filme, há momentos muito interessantes que ela tem embates com os seus alunos, né? E os seus alunos, muito críticos, né, vão questionar ela em determinados momentos sobre essa questão do que ela entende como a história, né? Ela começa o filme dizendo que a história, eu vou ler um trechinho para vocês, né? Eu coloquei aqui no slide, mas eu também vou aproveitar e vou ler aqui nas minhas anotações. Eu coloquei: compreender a história é preparar-se para compreender o mundo. Nenhum povo pode sobreviver sem memória, e a história é a memória do povo. Então, ao mesmo tempo que a Alicia fala isso, eu me pergunto que tipo de história é essa que a Alicia está passando? Que tipo de história é essa que a Alice tem acesso, né? Nenhum povo pode sobreviver sem memória, né? Isso vira quase um jargão, né? A gente já sabe que nenhum povo, né, vive sem a memória. Mas que tipo de memória é essa? Que tipo de memória construída foi essa, né? E que memória de povo é esse, né? É muito fácil falar bem assim, essa é a memória do povo. De que povo, né? E aí que tá, né? Quando a gente começa a pensar assim, será que é esse povo, né? No caso dessa história da história que ela tá dizendo aí, desse povo argentino, né? Será que esse povo considera todas aquelas vozes, né, talvez silenciadas pela ditadura, né? Porque a gente está pensando aí no contexto da ditadura argentina, né? Então, quantas pessoas foram silenciadas nesse processo ditatorial da Argentina, né? E aí, eu quero trazer um trechinho aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês, vamos ver se vai funcionar, eu vou dar o play aqui do trechinho da Netflix, vamos ver se não vai ficar quebrado, senão eu leio para vocês aí, que é a história, né, que a Alice está trazendo aí, está trabalhando uma questão da república, do processo da Argentina se tornar uma república, né, da questão da independência da Espanha. E aí ela traz a figura, né, uma figura importante,
do processo de independência argentina, que é o Moreno, né? O Moreno, ele foi um republicano, né? Que ele, digamos assim, é uma das figuras, junto com o Martín, que trabalhou na questão do processo de formação da importância da República na Argentina, né? Então, Mariano Moreno, ele foi um desses líderes da independência argentina, né? E assim, a Argentina, como outros países sul-americanos, eles têm um processo muito mais forte com a questão da independência do que nós, né? Porque a nossa independência foi assim, né? Você tinha, digamos, né, a família, a monarquia, e passa para o filho do rei, né? Uma coisa um pouco estranha esse nosso primeiro momento aí de independência, né? Que na Argentina não foi assim. E aí o Moreno, né? Esse republicano, ele foi uma das principais vozes a questionar esse tipo de governo que tinha na Argentina, monárquico, né, que pertencente à Espanha, né? E aí, num pequeno trecho, ela pede para os alunos para saber se eles conheciam algum texto do Moreno que, digamos assim, evocasse a República, né? E aí eu vou dar aqui o play. Agora eu vou descompartilhar minha tela, vou tentar compartilhar agora a outra tela da Netflix. Só um segundinho aqui. Vamos lá. Acho que agora... Vamos lá, acho que vai aparecer agora para vocês. Já vi, apareceu. Já apareceu aí, né? Eu vou colocar o play, aí você me diz se você não consegue ouvir, tá, Júnior? Acho que tá. Peraí. Carregando um pouquinho aqui, né? Porque eu coloquei mais cedo aqui para abrir a internet, às vezes não... Eu achei o seu comentário um pouquinho homofóbico, então eu vou te expor pro Brasil inteiro. Posso dar o play? Pode. Eu achei o seu comentário um pouquinho homofóbico, então eu vou te... Desculpa. Eu desativei, Sofia. Ok, vai. Ok. Que demuestre su espíritu republicano. Yo. Bueno, también está este que apareció en la Gaceta y que habla de la libertad de prensa. Ferkovich. Señor Ferkovich, ¿por qué no se pone de pie y nos lo cuenta todo? Ah, no lo sé. No lo sé. Bueno, en verdad no sé nada de memoria, ¿no? Mi viejo siempre me dice que no tengo que estudiar nada de memoria. Sí, boludo. Bueno, me parece muy sensato su padre, pero usted tiene la idea. Sí, es algo así como que si no dejan publicar la verdad, va a triunfar la mentira, el empobrecimiento, el embrutecimiento. Bueno, no por nada lo mataron. A Moreno, digo, no por nada lo tiraron al agua. No por nada. Lo tiraron al agua, como hacían con toda la gente. Porque los viajes eran muy largos y no había cómo conservar los cadáveres. No, señora, pero a Moreno lo envenenaron. No ruso que... Esa es una teoría que estuvo de moda en una época. Y que alguna gente prefiere creer, pero no hay pruebas. No hay pruebas porque la historia la escriben los asesinos. E aí, meninos, vocês veem, né? A professora tá falando sobre o Moreno, e aí um dos estudantes diz assim, né, que
rebate essa história, e ela vai dizer, não, mas isso é apenas uma teoria, né? É uma teoria qualquer, não é, digamos, a história oficial, né? Aí o aluno rebate dizendo que não há provas, porque a história é escrita por assassinos, né? Então a gente tem que lembrar que a nossa história, né, aqui brasileira, essa história americana, essa história das Américas, ela também foi escrita por assassinos, né? A gente não pode minimizar e pensar que essa história que a gente tem, não existe outras várias histórias que foram silenciadas exatamente por isso, pelo um desejo de pôr uma história que fosse bem vista aos olhos de um determinado grupo, né? Então, o caso aí que ela traz, o caso que o aluno traz aí do Mariano Moreno, né, é que, na verdade, ele foi envenenado por seus ideais libertários, né? Ele era contra a essa forma de poder que tinha, e ele foi envenenado, mas a história oficial diz o quê? Que ele morreu de causas naturais e depois ele foi jogado no mar, porque, obviamente, ele era a forma que se desfazia dos corpos, né? Naquela época, né, não tinha, digamos, vala para todo mundo, então vamos jogar no mar, né? E não, que ele foi envenenado para se desfazer de um corpo, né, para não ter, digamos, transformar esse corpo até, né, num Marte, né? Você vê, né, que recentemente o Osama Bin Laden, né, quando ele foi morto, depois foi o quê? Foi jogado também, foi atirado no mar. Porque essa é a ideia, é para evitar que se tornem mártires para ter o quê? Peregrinação e por aí vai. Então são outras formas de produzir a história. Então o aluno, quando ele diz isso, ele traz esse comentário. Eu acho que a beleza disso, né, que ele está convidando a professora, né, e quantos alunos nos convidam todos os dias, a questionar essas histórias oficiais, a desconstruir essas verdades que foram impostas a nós e possibilitar que possamos abrir esses olhares, né, abrir os olhares para outras histórias, né, que outras histórias não sejam mais apagadas, que a gente possa tentar recuperar histórias que foram em alguma medida apagadas, né, e que a gente possa produzir novas traduções, né, e não apenas reproduzir aquelas traduções, aqueles modos de ver a história apenas por um determinado grupo, né? E aí é interessante porque, continuando, eu não vou mostrar a próxima cena que é mais para frente. Na aula seguinte, a professora chega à classe, né, e ela encontra diversos jornais pregados na parede com a notícia de crianças desaparecidas, né? A Argentina, não só na Argentina, né, mas o Brasil, né, muitas crianças desapareceram no período, né, da ditadura. E essas crianças, né, na Argentina é muito famosa as famosas Madres de Plaza de Mayo, que são mães que procuravam os filhos, né, e não só filhos, né, filhos, digamos, adultos, mas os seus netos também, né, crianças, né, de 2, 3 anos, filhos dessas pessoas que também sumiram, né. E na aula seguinte, quando ela volta para a escola, os alunos colocaram várias notícias de jornais, né? E aí, junto com a cena da professora chegando na sala com essas notícias, um dos alunos está declamando um trecho, né, do Mariano Moreno, que foi publicado na Gaceta de Buenos Aires, em 2 de junho de 1810, e que diz assim... Esse trecho eu vou colocar aqui, porque eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder ler junto aqui também, que é um trecho muito interessante para a gente pensar que como que em 1810 a gente já tinha quantas pessoas questionando, né, essa forma de perceber o mundo, né? Olha só quando ele diz assim: porque não tendo liberdade de pensamento, continuarão a aceitar os absurdos que consagram nossos pais e autorizaram o tempo e o costume. Sejamos uma vez menos partidários de nossas velhas opiniões, menos egoístas. Desse acesso à verdade. A verdade como a virtude tem em si a sua apologia. Discutindo-as e ventilando-as, aparece em todo o seu esplendor e brilho.
Se opõe restrições ao discurso, vegetará o espírito assim como matéria. O erro, a mentira, o fanatismo e a ignorância dividirão os povos e causarão para sempre seu abatimento, sua ruína e sua miséria. Então vejamos, a gente está falando aí de um texto altamente republicano, né, de 1810, que caberia perfeitamente hoje, né, em 2021, né, a gente está precisando rebuscar esses valores, esses ideais republicanos que é tão explicado aqui nesse livro, nesse trecho desse filme, não são valores que são, digamos assim, muito bem quistos por uma verdade uníssona europeia, né? Você tem 85% do mundo recebendo uma perspectiva europeia, né? De tal modo, a gente não pode negar, né? Não pode ser ingênuo, como está aí, de não enxergar que os processos coloniais, eles significaram não apenas todas essas violências que foram feitas em relação a terras, a metais preciosos, as populações que tinham, né, que estavam ali, as populações nativas daqueles territórios, mas, sobretudo, porque é uma violência que impôs uma perspectiva, um valor europeu, né? É a Europa que vai traduzir o mundo, que vai impor, ela vai impor a sua tradução a esse mundo. E essa tradução, ela é muito domesticadora. Ela é uma tradução que ela pretende domesticar esses povos. Ela pretende impedir que esses povos não possam produzir suas próprias histórias, né? E aí, gente, juntando a isso, né, eu trago aqui uma fala da Lilian, né, que ela diz que, relacionando tradução, né, quando ela vai relacionar a tradução com sistemas culturais e políticos, ela enfatiza que o traduzir sempre foi uma das principais maneiras de se reapropriar a história. Então, da mesma forma que a Europa, a partir do traduzir, se reapropriou de uma história que estava já em curso, a gente também vai poder, mais para frente, quando eu for discutir um pouquinho isso, se reapropriar novamente para recontar uma outra história, né? Então a Europa, né, ela se reapropriou de uma história em curso para contar uma história dela, de uma coisa que já existia, né? Então olha só, valentes das reflexões de Mignolo, né? Então a Lilian, ela vai lá beber lá no Walter Mignolo e vai dizer o quê? Sobre a colonização das Américas, ela aponta que intenções específicas, mas geralmente ocultas, são utilizadas para se prevalecer uma determinada perspectiva da história, comumente cúmplice das estruturas de poder. Então, no caso da América, o escrever da história a partir da perspectiva eurocêntrica funcionou da colonização de um mundo velho que foi inventado como um mundo novo. Então vejamos, a gente tinha, no caso aqui das Américas, um processo discursivo em curso há séculos e séculos e séculos, e você vê, a Europa vem, invade e cria um processo discursivo como se fosse um mundo novo, né? Então, é um tanto quanto chocante para a gente parar para pensar que imagina, a gente aprende na escola uma história que o Brasil começa em 1500, mas espera lá, e o que foi contado da história antes de 1500, né? E qual é o papel da tradução neste aspecto, deste contar dessa história? Como que a tradução vai se localizar nesse momento que ignora esse decorrer da história anterior, dessas várias histórias, né? Então, meninos, o outro, né, vou trazer uma citação do Baba, esse outro aí que não é não é europeu, não é o branco, não é o homem, não é a elite europeia, né? Esse outro, né, ele vai ser citado, ele vai ser mencionado, ele vai ser moldurado, iluminado, encaixado na estratégia de imagem contra imagem de um esclarecimento serial. A narrativa e a política cultural da diferença torna-se o círculo fechado da interpretação. O outro perde seu poder de significar, de negar, de iniciar seu desejo histórico, de estabelecer seu próprio discurso institucional e oposicional. Então, o discurso fundador, né, aquela carta de Pero Vaz de Caminha, no caso aqui do Brasil,
ele impede que a gente tenha acesso a uma história, digamos, indígena, né? Então, o Brasil, ele vai tomar essa história, né, esse início, esse pontapé da história em 1500. Por quê? Porque esse outro, ele é impedido de dizer, ele é impedido de dizer sobre ele próprio, né? E é importante dizer que esse silenciamento, né, essa ausência, né, de espaço para o outro significar, né, é tomado, é criado em um discurso que ele não é capaz de. Então, a Europa vai dizer bem assim, né, o pensamento europeu, o pensamento ocidental, o pensamento eurocêntrico vai dizer bem assim, pera lá, eu estou contando a história, não é porque eu tenho que contar essa história, porque só eu posso contar essa história, porque o outro não tem nem capacidade de contar essa história. Esse outro não tem uma capacidade de dizer sobre ele mesmo, sou eu que tenho que dizer. Imagina, os indígenas não conseguem escrever, eles são ágrafos, né? Olha a ideia que vai se criando aí sobre um determinado povo, né? E a mesma questão em todos os outros países, né, hoje chamados de países locais, que passaram por esse processo de colonização europeia, né? No caso aí do Baba, é a Índia, né? A Índia passa por processos muito semelhantes. E olha que no caso da Índia, a situação ainda é mais extravagante, é mais absurda. Por quê? Porque a Índia já tinha uma estrutura de história, digamos, próxima do que se entende como história ocidental, muito antes da Europa. Então, a Índia já estava muito à frente do tempo, pensando numa própria perspectiva eurocêntrica. Então, assim, a Índia já estava muito mais à frente da Europa, na própria perspectiva europeia, do que os próprios europeus. Então, tá a Europa querendo dizer como os indianos vão contar a sua própria história. Então, a Amy Orlandi, né, ela tem um livro maravilhoso chamado Terra à Vista, que ela vai dizer o quê? Que nessa margem de silêncio que a gente tem aí entre o embate do colonizador e do colonizado, onde um colonizador impõe uma história e o colonizado é imposto um silenciamento, a gente tem aí essa margem de silêncio que vai acabar o quê? Produzindo um discurso onde os colonizados vão pegar para si o discurso do colonizador, né? E aí, nesse próximo slide, eu trago essa fala aí que é da Amy Orlandi, que há uma ampla margem de silêncio que é produzida pelo dominador e empunhado pelo dominado. E nesse encontro, a autora sinaliza que, de um lado, os colonizadores objetivavam submergir as diferenças, projetando os colonizados como cópias em seus imaginários, cópias mal feitas a serem passadas a limpo, enquanto, do outro lado, assumindo a condição de simulacros, imagens de rebeldes e avessas a qualquer representação, os colonizados às vezes acabam por consentir com os discursos de cópias. Então, é muito comum a gente assumir esse discurso de que a gente ainda precisa passar por um processo de evolução, que a gente precisa ainda melhorar, que a gente precisa dos europeus, desse povo abençoado, para a gente conseguir um dia produzir as nossas próprias histórias, né? Então, entender essa estratégia de reprodução do outro de uma maneira estereotipada, né, que unifica todo mundo num grupo, que unifica toda uma representação de uma maneira só, né, que simplifica as diferenças não são importantes, né, transformando um grupo em homogêneo. Então, imagina, vamos pensar no caso do Brasil, a gente tinha aí milhões e milhões de diversas etnias indígenas, diversos grupos linguísticos, e você coloca tudo dentro de um grupo, né? A gente coloca tudo de um grupo. Hoje, né, a gente acaba utilizando a palavra indígena de modo didático, né? Mas quando se coloca todo mundo como índio lá na época, era isso, era para simplificar as diferenças, para dizer que todo mundo é igual ali. E aí, nesse espaço, você tem aquela lógica binária, né? A lógica binária do pensamento ocidental, onde você tem, de um lado, o bom, o outro ruim, de um lado colonizado, de um lado quem vai colonizar, o colonizador, de um lado você tem aqueles que são, né, avançados, do outro aqueles rudimentares, e aí tudo que não se encaixar nos padrões, digamos, de um pensamento europeu, vai precisar passar
digamos, por essa limpeza étnica, cultural, social, econômica da perspectiva eurocêntrica, né? E aí, gente, é nesse espaço que a tradução exerce um local importante, porque a tradução, na perspectiva do colonizador, né, ela é uma ferramenta de manutenção desses valores, né? A tradução, ela vai ser utilizada para manter esses valores, para manter essa forma de pensar europeia, eurocêntrica. E aí o Gensler, né, que é um teórico, ele vai dizer o quê? Gensler afirma que, consequentemente, esse apagamento, essa repressão é realizada de maneira já subconsciente. A gente reproduz isso no nosso discurso, na nossa tradução, às vezes nem se dá conta, né? E indivíduos absorvem tão naturalmente valores ocidentais que parecem não enxergar outra possibilidade, traduzindo o outro com um olhar embaçado que parece não ser capaz de ver o processo de tradução ocorre a partir de valores que, na maioria das vezes, estão arraigados, que só com uma análise mais profunda seria possível perceber que adulterações são feitas. Então, quando a gente olha diversos casos na historiografia da tradução, a gente vai ver que as traduções são feitas de uma maneira tão inconsciente, em alguns casos, que você não se dá conta de que a tradução, muitas vezes, ela vai ser, sei lá, né, machista, vai ser sexista de uma determinada perspectiva, vai ser homofóbica, vai ser elitista. Por quê? Exatamente por uma questão de que, às vezes, a gente está... Nós mesmos, que somos tradutores, talvez, digamos, um pouco mais de consciência, a gente cai nesse tipo de armadilha, né? E aí, quando a gente analisa essas traduções, né, e a próxima citação do Gensler, ele vai dizer isso, quando a gente analisa essas traduções, especialmente feitas por tradutores ocidentais, traduzindo os textos de terceiro mundo, os estudiosos da tradução podem expor manipulações, muitas vezes inconscientes do seu trabalho. Manipulações como mudanças na tradução, de modo que possam se adequar às normas literárias e culturais existentes. E aí, né, a gente vai lembrar do Lawrence Venuti com a tradução domesticadora, né? O Lawrence Venuti, ele vai lá, né? Vocês leram aí o texto, né? Quem teve acesso a esse texto aí anterior, da Márcia Martins, ele vai lá no Schleiermacher, e faz uma releitura do Schleiermacher para dizer exatamente isso, que normalmente as traduções feitas por digamos assim, por sociedades ocidentais de textos de terceiro mundo, elas são domesticadoras, né? Então, quando você vai pegar um texto, vamos pensar no texto indígena aí, que é uma coisa que está mais próxima a mim, e você vê uma tradução para o inglês, diversas vezes você vai ver apagamentos de palavras indígenas. Por quê? Porque isso dificulta o olhar para a alteridade. É muito difícil. Vamos pensar no caso da Pachamama, né? A Pachamama é uma deidade para os povos indígenas que é traduzido como a Mãe Terra. Mas não é Mãe Terra, é muito mais do que isso. Mas você vai pausterizar isso como Mãe Terra, porque é muito mais fácil para os ocidentais entender Mãe Terra, essa visão de Mãe Terra, do que você ter a palavra Pachamama e entender o que está além de Mãe Terra, né? Então, é nesse sentido de que o Gensler está dizendo aí, ó, atenuação das diferenças religiosas e políticas para fazer um texto mais palatável para o público receptor, e construção de imagens de culturas indígenas que reforçam estereótipos culturais no Ocidente. Nesse livro que eu mencionei aqui, né, nesse livrinho aqui, a Niranjana, ela vai trazer diversos exemplos da cultura indiana que foram completamente transformados, pasteurizados, para que os ingleses, né, para que a Inglaterra percebesse a Índia de maneira exótica, de uma maneira muitas vezes bestial, de uma maneira muitas vezes animalesca, e por isso precisaria da benevolência, sabe? Olha, a magnanimidade da Inglaterra que vai ajudar a gente. Nós vamos ajudar esse povo a conseguir evoluir, digamos, numa cadeia, né, de evolução humana, né?
E aí a tradução exatamente entra nesse local de reforçar os estereótipos, de pasteurizar isso, né? No entanto, é preciso deixar claro que a imposição de um olhar e um discurso, e, consequentemente, as tentativas de silenciamento das outras vozes, não impossibilitaram atos de resistência ao surgimento de produções contradiscursivas. E aí, é o que eu digo, a tradução, a grande beleza da tradução, gente, é que a tradução, ela permite espaços, ela tem interstícios que você vai ver que escapam, né? É por isso que a tradução sempre permite outra tradução, né? Se a tradução não permitisse uma outra tradução, não seria uma tradução, ela seria um texto original, né? A tradução é exatamente isso, ela é uma outra possibilidade, ela é uma outra leitura, e ela sempre permite um espaço de que você vai verificar uma fissura ali, que ele vai te dar uma dica de que aquilo poderia ter sido diferente. E o dizer da história é assim, né? Esse embate entre povos colonizados e povos colonizadores, esses embates nunca foram pacíficos. A gente não pode imaginar que os indígenas, os indianos, os povos do continente africano aceitaram esse tipo de colonização de maneira, entra aqui, tá tudo bem. Não, isso é o que a história europeia também tentou nos levar a acreditar, né? Que trocamos o Brasil por bugigangas, né? Imagina se foi exatamente isso a história. Obviamente que não foi, né? E aí, nessas fissuras dos embates, que a gente vai repensar essa prática da tradução. É nessas estruturas mínimas que estão ali, nesses pequenos espaços que se apresentam, que a gente vai encontrar pistas para propor outras histórias, para reescrever essas histórias, né? E aí, a Nirajana traz uma citação que eu adoro nesse livro, que é assim: repensar a tradução torna-se uma importante tarefa num contexto onde ela tem sido usada desde o iluminismo europeu para subscrever práticas de subjetivação, especialmente para os povos colonizados. Tal atitude, um exercício de grande urgência para uma perspectiva pós-colonial que busca compreender sujeitos já inseridos em tradução, apresentados e reapresentados a partir de uma visão colonialista. Busca recuperar a noção de tradução através de sua desconstrução e reescrever seu potencial como estratégia de resistência. Ou seja, gente, aqui não tem nada de inocência de achar que a gente pode voltar a 1500, antes da colonização. Não é isso, né? No caso do Brasil, né? Não é pensar inocentemente de achar que a gente vai conseguir voltar a um anterior, né? Então vamos pensar assim, vamos utilizar a tradução para traduzir narrativas indígenas, porque a gente precisa descobrir o que foi dito anteriormente, e aí aniquilar tudo que foi dito posteriormente. Não, gente, isso não tem como mais. A questão do pós-colonial é a gente descobrir outras formas de significar, percebendo que essas outras formas de significar vão sempre cruzar com os modos de pensar do colonizador. Por mais que eu esteja aqui propondo outras formas de pensar, a minha forma de pensar está sempre cruzando na perspectiva do colonizador. A língua que eu falo nesse momento é uma língua europeia. Por mais que eu esteja utilizando a língua europeia para ir contra a própria perspectiva europeia, escapa, não tem condições, né? Então a gente tem que também não ter aquela visão romântica de que vamos voltar para as origens antes dos processos coloniais. Isso não tem como, não tem como eu voltar a 1500, não tem como voltar a pensar um mundo antes desses embates, né? E aí, no livro Colonização Linguística, a Betânia Mariana vai trazer uma fala que eu acho que ela resume isso que eu estou falando. A força dos sentidos anteriormente institucionalizados permanece, porque muitas vezes não há como dizer essa outra história a não ser pelo uso da língua vindo com um colonizador. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê indígenas escrevendo em português, né, suas narrativas em língua portuguesa,
É porque não há uma outra forma de se escrever essas outras produções de sentido que não seja por essa forma dessa língua, né? Mesmo que seja para dizer de um outro jeito, renomear os acontecimentos, por exemplo, há que se passar por uma política de sentidos organizadas inicialmente na língua da metrópole. A língua da metrópole hegemônica continua produzindo seus efeitos na história da ex-colônia, pois, para descrever e contar essa história, é necessário escrevê-la no universo simbólico que não é outro senão o das práticas significativas já previamente constituídas. Então isso, eu acho que esse trecho aí resume bem isso que eu estou dizendo. Então a gente não tem como pensar em políticas linguísticas atuais, políticas linguísticas com um outro contar de história, uma tentativa de perceber outras histórias pela tradução que não considere isso. Então, qual é a diferença? Que a gente precisa estar consciente de que a gente está passando por isso. Porque uma coisa é eu estar contando uma história, né, digamos assim, uma história a partir de um pensamento indígena, achando que aquilo ali é purismo, né? Olha, eu estou contando a história 100% indígena, como eles entendiam a chegada dos europeus anteriormente, né? Antes da gente conhecer essa história do português contando para a gente como que foi o encontro, eles contando. Não tem como, porque o processo hoje já chegou um momento que vai sempre passar pelas formas discursivas da metrópole. E aí que a gente entra nessa perspectiva de reescrita, né? O que significa a gente reescrever essa história? Reescrever essa história é pensar que o que nos foi dado, o que nós temos, permite brechas, e por essas brechas a gente pode propor novas formas de traduzir, né? Novas formas de trazer o texto, novas formas de propor os textos, né? E aí eu estou trabalhando a questão da reescrita a partir do Lefebvre, né? O Lefebvre, ele vai trabalhar o conceito de reescrita no seu livro, né, Translation, Rewriting in the Manipulation of Literary Fame. Esse texto é de 1992, ele já foi traduzido para o português. A tradução eu não tenho livro em português, eu só tenho livro em língua inglesa. A tradução ela é bem problemática, né? Essa tradução ela tem problemas durante a tradução, ela tem alguns problemas aí de conceito. Ela traduz reescrita como reescritura, então tem umas questões aí que não são muito boas aí. Mas esse texto, Translation, Rewriting and Manipulation of Literary Fame, o Lefebvre vai trabalhar a questão da reescrita no texto literário, né? Mas a gente pode fazer uma transposição para determinados diferentes outros textos. O conceito que ele trabalha aí é muito maior do que isso, né? Ele vai defender que os processos tradutórios, não apenas eles, né, são uma das principais formas de reescrever um texto anterior, né? Mas não apenas, né? A gente também tem os paratextos, a gente tem os pastiches, as paródias, a crítica literária. Todos esses textos são formas de reescrever um determinado texto, mas a tradução é um dos principais, né? E com esse conceito de reescrita, ele vai dizer que o original, na verdade, né, ele desconstrói essa ideia de original como uma produção individual, né? Então isso que, assim, não só ele, como todos os pós-coloniais, a gente isso já foi desconstruído, né? E ele vai dizer que qualquer obra, é óbvio, é uma coleção de vozes, de notas, de leituras anteriores, então quando você está reescrevendo, na verdade, você está reescrevendo uma coisa que já foi reescrita, né? A gente está todo momento reescrevendo, né? É como essa minha fala aqui. Essa minha fala, ela pode ser original nessa disposição que ela foi posta, mas ela é uma reescrita de diversas outras falas, de diversos outros pensamentos, né? E aí, ele vai dizer o quê? Então, o que leva um texto a ser reescrito, né? Como é que você vai levar um texto a ser reescrito em uma sociedade e outros textos não? Ele vai dizer que isso está relacionado também com a patronagem. A patronagem, né? A patronagem é um conceito essencial para ele. E esse conceito de patronagem, ele vai estar dividido por Lefebvre em 3 componentes, em 3 instâncias. A econômica,
a questão do status desse texto e a questão ideológica, né, gente? Então, olha só. No primeiro caso, na questão econômica, o Lefebvre vai dizer o quê? Ele vai dizer que um texto, ele só vai ser reescrito, ele só vai ser passado por um processo de reescrito se tiver relacionado questões econômicas, né? E aí precisa o quê? De incentivos de instituições ou pessoas. Por isso que tem o nome patrono, né? Que vai investir num autor ou num tradutor para falar sobre aquilo. Então vamos pensar lá, né? Se não tiver políticas afirmativas, se o governo não separar verba para que se traduzam narrativas indígenas, não vai ter, gente. Então, as políticas afirmativas são importantes exatamente por isso. Então, por exemplo, quando eu investiguei as narrativas indígenas que foram traduzidas no Brasil, 99,9% delas estavam chanceladas por iniciativas de universidades públicas. Então, imagina, se não fosse a universidade pública com verba pública, essas narrativas não teriam sido traduzidas. Então, pera lá. Então a Companhia das Letras não tem interesse em traduzir narrativas indígenas. No primeiro momento, não. Por quê? Porque isso não tem um capital simbólico ainda para eles. Eles querem fazer dinheiro, gente. Então eles não vão traduzir isso. Eles não vão traduzir isso a princípio, né? Então, se hoje a gente vê, por exemplo, uma Djamila Ribeiro, né, e outros vários autores negros sendo traduzidos e ocupando espaços nessas editoras, foi por causa que houve um movimento anterior a isso, né? Por quê? Porque o capital não vai deixar que essas vozes sejam ouvidas a princípio. Então, por isso que o Lefebvre vai dizer que o econômico é um ponto, né? Então, esse, digamos, talvez assim, é um dos principais, né? É a questão do econômico. Quem que vai pagar para isso? Então, quando, por exemplo, Lilian de Paula traduzia, ajudava no processo de tradução, ela fazia isso não por uma questão econômica, mas uma questão ideológica, que é o terceiro ponto aí do Lefebvre. Então, o segundo ponto é a questão do status. Quanto ao status, né? O teórico, ele diz assim, o teórico se refere às condições de prestígio que determinados autores, tradutores possuem em determinados contextos e épocas, o que provavelmente será determinante para que uma obra seja considerada cânone, de uma determinada literatura. Ou seja, vamos imaginar que eu sou um editor de uma grande editora dos Estados Unidos. Eu tenho Ana Maria Machado para traduzir, eu tenho verba para traduzir uma Ana Maria Machado ou uma Júlia Dorico. Eu não vou traduzir uma Júlia Dorico, a não ser que eu tenha algum desejo específico em relação a isso. Por quê? Porque a Ana Maria Machado já conquistou no seu espaço, digamos, no seu sistema literário nacional, um status que uma indígena ainda não tem. Então, vai ser muito mais difícil eu vender um livro da Júlia Dorico do que de uma Ana Maria Machado. Então, é por isso que, não basta apenas a questão econômica, mas também tem uma questão do status. E o último aí é uma questão ideológica, né? Quanto ao componente ideológico, Lefebvre irá descrevê-lo como as perspectivas, crenças, ideias, ou seja, a visão de mundo que norteia e constitui os indivíduos. Ou seja, se aquela obra, se aquele texto não é de interesse para o sistema ideológico vigente do momento, ela não vai ser traduzida. Então, imagina, até 1988, a gente não via movimentos que traduziam literatura ou narrativas indígenas no Brasil. Por quê? Porque a gente não tinha uma constituição até então que defendesse esse tipo de língua. A gente defendia que os militares tinham uma visão integracionista. Vamos integrar todo mundo para que um dia todo mundo seja brasileiro, entre aspas, né? Então, assim, não há um processo de valorização. Então, quando a Constituição de 88 valoriza e reconhece a importância das línguas indígenas, você já vê um novo paradigma, já vê uma mudança que vai paulatinamente mudando. Não existia nada antes disso? Claro que existia, mas o movimento não era institucionalizado, né? Que aí, por isso, que volta na questão econômica e do status, né? Então, em relação a isso,
O Lefebvre, junto com a Basnet, vai ter uma tradução maravilhosa no livro, logo na entrada do livro, que diz assim: a tradução é, certamente, uma reescrita de um texto original. Todas as reescritas, quaisquer que sejam suas intenções, refletem uma certa ideologia e uma poética, e, como tal, manipulam a literatura para funcionar em determinada sociedade de um determinado modo. Reescrita é manipulação, realizada a serviço do poder, e em seu aspecto positivo pode ajudar na evolução da literatura e da sociedade. Reescritas podem introduzir novos conceitos, novos gêneros, novos dispositivos. E a história da tradução é a história também da inovação literária, do poder formador de uma cultura sobre a outra. Mas a reescrita pode também reprimir a inovação, distorcer e conter, em uma era de manipulação crescente de todos os tipos, o estudo dos processos de manipulação da literatura, como exemplificado pela tradução, poderá nos ajudar a nos tornarmos mais atentos ao mundo em que vivemos. Então, a ideia tanto que o Lefebvre e a Basnet trazem aqui é disso. A reescrita vai possibilitar surgir novos gêneros, novos olhares, novas perspectivas, ou ao contrário, ou vai impedir, né, de que determinados textos e contextos possam, né, aparecer, surgir, né, porque é sempre assim, né, a gente tem um centro e a gente tem uma periferia, e essas duas forças, elas nunca são iguais, né, e elas estão sempre em choque, né, e a ideia aí, nessa questão de, a gente pensa num sistema literário, a ideia, né, o desejo de quem está na periferia, nessa periferia literária, é sempre chegar ao centro. Mas como que se chega ao centro? Porque o centro não vai querer facilmente deixar de ser centro, né? O cânone não vai querer deixar de ser cânone, né? Então, desse modo, gente, percebe-se que uma obra é reconhecida ou estimada não por um suposto valor intrínseco da obra. Isso é muito interessante a gente pensar nisso, porque às vezes as pessoas pensam assim: mas Shakespeare é Shakespeare porque ele tem uma qualidade de escrita que está lá no Shakespeare. Não, gente, é muito mais do que isso, né? Não é uma característica inata que está na obra, né? Isso me lembra muito a tese da professora Juna Zaidan, quando ela vai trabalhar a questão do World English e do Standard English, né? Dessa questão dos World Englishes. E a Júlia mostra lá na questão da língua inglesa exatamente isso. Não há nada linguisticamente que demonstre que o inglês indiano é pior ou melhor do que o inglês britânico. Não há nada inato, não há nada linguístico nisso, não há pistas linguísticas, empíricas que demonstrem isso. Então não é pegar um texto do Shakespeare para dizer bem assim, olha, Shakespeare virou Shakespeare por causa que ele coloca essa vírgula, ou porque ele escreve nesse tom. Não é exatamente isso, né? É que a transformação para esse posto de cânone, né, de uma literatura, ou de centro, né, de uma literatura, está relacionada aos processos de reescrita que dependem de fatores ideológicos, teológicos e outros aí, né? Mas, sobretudo, é como vai se reescrever. Então, o crítico literário, por exemplo, tem um papel fundamental nisso, né? Quantas pessoas que leem primeiramente sobre Shakespeare para depois terem acesso à obra de Shakespeare, né? Mesma coisa com Machado de Assis. Muitas vezes as pessoas vão ler sobre Machado de Assis antes de ler o Machado de Assis. Então, aí que está a importância da gente pensar nessa questão da reescrita. A reescrita vai criar as bases para que esse texto possa ser cânone ou não. E a tradução é uma delas, né? Então, um texto que é traduzido muitas vezes, a chance dele chegar a diferentes públicos é enorme, né? Então, a gente tem um exemplo aqui no Brasil do Paulo Coelho. Paulo Coelho, por exemplo, não é um autor muito bem quisto no Brasil. Ele não tem digamos assim, a galera daqui não tem uma visão muito boa do Paulo Coelho, mas ele é um autor mega traduzido. E ele tem um respeito lá fora, às vezes, muito maior do que aqui dentro. Por quê? Por causa dos processos de tradução. A tradução foi capaz de levar o Paulo Coelho a locais que antes talvez ele não ocupasse, né? Então,
E aí que está a questão da gente, que é aí que eu vou passar para a questão da microhistória. Como que a microhistória, enquanto metodologia, pode nos ajudar a gente pensar essas outras histórias que não foram contadas e reescrevê-las, né? A microhistória é um conceito que vem, óbvio, da história, né, dos estudos históricos. Ela começa nos anos 80, com a publicação do livro, né, Microhistorie, que é um livro em língua italiana, né, ele foi feito pelo Ginsburg e pelo Giovanni Levi. O Ginsburg, ele é um grande filósofo, né, um grande pensador. Ele trabalha com a questão do paradigma indiciário aí, né, que vai digamos, pelas pistas deixadas, a gente vai descobrindo outras perspectivas. E a microhistória não deixa de partir do paradigma indiciário, né? A microhistória, ela se propõe a analisar a história a partir de uma escala menor da história, né? Não se trata de uma história das pequenas coisas, não é isso, não é micro no sentido de que eu vou analisar a história das pequenas coisas, eu vou analisar a história da Júnia Zaidan, professora do departamento de letras da UFES. Não, é uma escala reduzida, porque a história, né, universal, é exatamente isso, é uma tentativa de universalizar a história, né? Então, ele vai propor um paradigma, de ver essa história a partir de uma escala reduzida. E aí é importante só mencionar que por isso que eu estou falando isso, por quê? Porque o primeiro caso, digamos assim, a primeira pessoa que cunhou esse termo microhistória foi José de Gracia, em 1960, quando ele, um historiador mexicano, né, ele vai falar de um pequeno povoado esquecido no México, né? E aí ele vai falar sobre esse povo que ninguém sabe, que é desconhecido, né? É claro que tem correlação entre a microhistória italiana e essa microhistória aí do Gonçalves, no sentido que estamos falando de histórias que não ocupam o paradigma principal, não estão em evidências. Mas a diferença aí que não necessariamente significa você falar de fatos pequenos da história, né? Eu posso falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, mas eu não vou pegar a Segunda Guerra Mundial como... Até o nome, né, já é complicado, né, gente? Segunda Guerra Mundial. Imagina, só a Europa que estava envolvida nisso enfiou todo mundo no meio e disse que é a Segunda Guerra Mundial. Mas tudo bem, então, isso aí já é uma questão que você pode fazer um recorte específico sobre por que vai chamar Segunda Guerra Mundial, sendo que era um problema europeu, não era um problema de todo mundo, né? E aí você vai dar uma nova visão para isso. E aí, a microhistória, ela tem como... Deixa eu colocar aí para vocês. A microhistória... italiana, né, ela tem como característica de análise, não, né, como tá aí, uma coisa minúscula, pequena. Ela se posiciona contra as historiografias que, de certo modo, buscam respostas homogeneizantes. Ou seja, o que aconteceu na Europa vai acontecer no mundo inteiro. O que aconteceu aqui por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, significa que acontece no Brasil inteiro, né? Essa história universal, ela ignora todas essas pequenas diferenças que acontecem em diferentes contextos, né? E aí resulta num olhar muito macro, muito amplo. Ela não, essa história, ela não considera as peculiaridades nessa história universal, nesse desejo de história universal. E aí é importante a gente entender, às vezes, pequenas coisas que estão lá. Por quê? Porque aquelas pistas que estão lá nesse olhar menorzinho que você dá para esse contexto maior, vão nos mostrar que aquilo que nos foi dito não necessariamente era aquilo que acontecia. Então, por exemplo, né? Todo mundo aprende que os indígenas eram ágrafos, né? A vida inteira você repete essa história, indígena não tem escrita, né? E aí, quando você vai lá e começa a investigar e você encontra um trilhão de produções escritas, aí você começa a perceber que, pera lá, então essa história está errada. Na verdade, não é que os indígenas não tinham
uma escrita, eles não necessitavam de uma escrita alfabética, mas eles tinham uma escrita cursiva, tinham indígenas que escreviam no próprio corpo determinadas símbolos. Então, há produções semióticas com os indígenas, né? Então, isso não pode dizer que não é escrita. Então você veja, a gente tem um contar da história, diz assim, os indígenas eram ágrafos. Então, você toma isso. Mas quando você começa a olhar que determinadas comunidades, determinadas etnias, determinados grupos, a gente encontra escrita, você já fala, opa, pera lá, essa história já não está muito batendo nessa questão dessa universalização aí, de colocando todo mundo do mesmo grupo, né? E aí, o Carlos Ginzburg, nesse livro, esse livro é muito legal, gente. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês leiam, né? Quem nunca leu, que é aí que ele vai trabalhar essa questão dessa micro-história, né? E nesse texto, né, nesse texto do Ginzburg, ele vai partir do Freud, ele vai partir eu anotei aqui, eu esqueci agora ele vai partir não apenas do Freud, mas do Conan Doyle. Ele vai utilizar o Conan Doyle, Sherlock Holmes, o Freud e um pintor, né, da época renascentista, para ver que eles tinham o mesmo método, né? Então é assim, o que aconteceu? O Carlos Ginzburg, ele estava escrevendo um livro que se tornou, digamos assim, o seu livro mais famoso, que é Os Andarilhos do Bem. Para falar sobre os Andarilhos do Bem, ele estava investigando uma questão lá sobre a época medieval, que não sei o quê, patati, patatá, e aí ele encontrou a história do Menóquio. O Menóquio era um moleiro da época medieval, e nesses registros, nessa historiografia que ele fez, ele encontrou várias coisas interessantes sobre o Menóquio, mas não interessava ele naquele momento daquela pesquisa que ele estava fazendo para o livro que ele ia publicar, Os Andarilhos do Bem. Então, o que ele fez? Ele salvou aqueles papéis que ele tinha descoberto sobre o Menóquio, e depois, quando terminou de publicar Os Andarilhos do Bem, ele começou a investigar isso. E aí, o que ele foi ver? Ele foi ver que o Menóquio, ele desconstruía toda aquela imagem que se tem da época medieval. Por quê? Porque o Menóquio era um moleiro, e esse moleiro, ele foi acusado de heresia, né? Ele foi acusado de heresia pela igreja. E aí, olha que curiosidade. A gente só sabe dessa história pela própria igreja, né? Então você vê, olha como é que você vê a fala europeia, digamos assim, dominante da época da igreja, vai nos dar indícios de coisas, de que o mundo não era o mundo que a gente imaginava. E que sentido? De que a gente pensava que só quem estudava naquela época, só quem tinha acesso à educação, só quem tinha acesso a uma eloquência, digamos assim, discursiva, eram os nobres, né, e o povo do clero, né, os padres. E aí, quando o Ginzburg pega digamos, essas reportagens aí que diziam sobre esse Menóquio, esses reports, ele para e pensa assim, opa, mas como é que um moleiro, que naquela época, né, servia apenas para moer, né, trigo, produção de trigo, desses cereais aí, tinha uma eloquência tão grande para se defender da igreja. E aí é tão curioso que o Menóquio, ele consegue, inclusive no primeiro momento, né, ele consegue se safar de ir para a fogueira, né? Ele é tão bem articulado, ele explicava tão bem as questões que ele conseguiu não ser preso, né? Não ser preso e depois queimado vivo na fogueira. E aí o que acontece? No final das contas, gente, ele acaba sendo queimado porque ele era tipo Platão, né? Ele insistia realmente, ele insistiu lá na situação lá, perdão, Platão não, Sócrates, né? Que insistiu lá, eu vou morrer com a minha palavra é mais forte, eu vou pedir desculpa a ninguém não. E aí ele no final das contas, ele é
ele acaba indo para a fogueira, né? Mas o processo de julgamento é tão detalhado, é tão rico, que mostra que Menóquio não se posiciona em nenhum momento como vítima. Ele fundamenta todo momento as suas falas, ele argumenta com seu inquisitor, né? E isso, a gente pensa, o Ginsburg, ele para pensar bem assim, gente, então calma aí, como que uma época, né, que a gente sabe, que nos informaram, né, que a escolaridade era baixa, né, que as taxas de escolaridade eram extremamente baixas. Como que esse moleiro poderia escrever e poderia ler? Né? Como ele tinha formado um pensamento tão discrepante para a época? Como que o moleiro poderia ser tão crítico à igreja? Né? Como que ele tinha tido acesso a livros? Porque vamos lembrar que naquela época as bibliotecas elas eram controladas. Né? Então assim, o Menóquio é uma figura, não tá vendo? Dentro de uma história ampla, microscópica, que causa uma fissura nessa história que nos foi contada. Nessa história que diz que, não, na Idade Média, só quem estudava era isso, só quem sabia era isso, a outra galera era, sabe, não tinha acesso, todo mundo aceitava passivamente, né? Todo mundo fazia o seu trabalho naquela estratificação que tinha lá de servos, igreja, e por aí vai. Então, é um evento microscópico, por isso que se chama microhistória, que nos ajuda a romper com aquela visão homogeneizante de que todos os sujeitos no século XVI, por exemplo, exceto igreja e nobreza, eram ignorantes. Né? Então a gente é com uma coisa microscópica, com essa fissurinha, que a gente desconstrói essa ideia de que não, todo mundo era ignorante naquela época, né? Então, e todo mundo respeita os dogmas da igreja, né? Então, esse livro, a gente pode, essa microhistória, a gente pode pensar como uma metodologia, né? Então, a microhistória como prática é essencialmente baseada na redução da escala de observação, em uma análise microscópica e em um estudo intensivo do material documental. Talvez seja essa a principal proposição da microhistória, trazer questões que fogem da homogeneização do olhar macro, daquele narrar que padroniza e não considera singularidades. A microhistória, portanto, não é uma história das pequenas coisas, mas uma história a partir dela. Logo, ela não é utilizada apenas para contar detalhes ou descrever certas tonalidades daquele acontecimento, mas para propor uma história a partir dali, desses pequenos detalhes que não foram considerados até então, e assim ampliar os leques e as considerações que possam ser úteis em diferentes contextos. É considerando uma vasta rede de informações que se chega ao diagnóstico, né? Então, é importante enfatizar que eu estou trazendo aqui, né, e a Sérgio Adamo, né, que vocês leram aí, a gente traz essas contribuições da microhistória para as investigações, não significa, gente, porque às vezes, assim, as pessoas às vezes têm um entendimento, tipo assim, não, a microhistória então, é uma história de coisas pequenas, coisas menores, coisas desimportantes. Não é menor no sentido de desimportante, gente. É menor no sentido de que não está no olhar macro. Tá? Então, o que distingue a microhistória não é, em hipótese alguma, a importância do objeto, tá? Então, isso aí, vocês que estão acostumados com a Júnia aí, talvez vão lembrar um pouco do Deleuze, né? Dessa coisa da literatura menor. Não significa menor no sentido de ruim, tá, gente? De pequeno, de sem importância, tá? Nesse caso aí, é de uma escala, é uma menoridade numa escala, é um olhar microscópico. E que o intuito é que no detalhezinho, né, naquela pequena fissura, nesse recorte microscópico, a gente possa abalar as estruturas do pensamento dominante e revelar conclusões de alcances, né, maiores, que nos apresentam outras formas de entender a história. Então, quando você pega, por exemplo, né, um texto traduzido, e às vezes você vai para o original, ali, às vezes, em uma palavrinha, vai te dar uma pista, vai te dar uma pequena indicação de que todo aquele texto teve uma intenção. É óbvio, todo texto teve uma intenção, mas uma intenção que não necessariamente é aquela intenção dominante, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem as primeiras traduções do Anne Frank na Alemanha,
e vocês né, se proporem a fazer um cotejo com a versão original da Anne Frank, porque a Anne Frank ela era holandesa, ela escreveu em holandês, né? Se você pega, claro que essa história já é famosa, né, gente? Mas eu vou utilizar só como exemplo. Se você pega e faz o cotejo da Anne Frank em alemão no pós-guerra, e você olha o original, você vai ver um tom muito diferente. Você vai ver uma Anne Frank muito mais simpática com os alemães do que o texto original, né? E aí, o que isso diz? Que pista essa nos diz? Que alguma questão aí foi posta para que esse texto tivesse, digamos, uma recepção diferente na Alemanha do que, por exemplo, no Brasil, em língua portuguesa. É claro, né, que isso já foi bem documentado, e a resposta para isso, nesse caso específico, era que o pai, né, da Anne Frank, pediu para pausterizar esse texto para não deixar os alemães ainda mais humilhados, porque os alemães tinham sido humilhados na Segunda Guerra Mundial, já tinha aquela questão de todo o problema, né, de se sentirem mal com a situação que estavam vivendo. Então, o próprio pai da Anne Frank diz, não, onde tiver... Eu não lembro agora qual é a palavra que a Anne Frank chama os alemães, não sei se é de porcos, é alguma coisa assim, e aí ele tira o porco e coloca um outro adjetivo para diminuir esse impacto. Então, imagina, vamos supor que a gente não soubesse dessa história. Então, quando você pega um e você pega outro, você começa a cotejar, você fala, opa, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa nessa palavrinha. Era numa palavra, gente. Era uma palavra que era bem forte na tradução. Que tinha sido amenizada na tradução. Você vai ver que tem toda uma perspectiva por trás. Então, as escolhas que foram feitas ali vão modificar completamente o entendimento da Anne Frank naquele país, né? E aí, junto a essa questão da microhistória, eu vou trazer um pouquinho mais rápido, porque eu sei que a gente já está falando muito, um pouco sobre a meta-história, né? A meta-história, junto com a microhistória, é um outro subsídio para a gente repensar essa reescrita que a gente tem feito aí, né? A meta-história, ela esse livro, né? Esse livro Meta-História aí, né? E o conceito começa com Hayden White. O Hayden White, ele vai, nesse livro, ele vai se propor a fazer uma investigação de como a história foi escrita no século XIX. Ele faz um recorte europeu, tá, gente? Mas isso não significa que a gente não possa transpor isso para outras situações. E aí o Hayden White, ele vai pontuar nesse trabalho aí que o trabalho histórico se utiliza como veículo a narrativa. Ou seja, é uma representação ordenada e coerente de acontecimentos e tempo sequencial. Então, olha só, vocês vão lembrar da história quando vocês estudam na escola. A gente estuda a história na escola como o quê? Uma narrativa sequencial, mais ou menos lógica, né, que dá uma certa coerência, e que vai ter início, meio e fim. E aí, o que o Hayden White vai observar? O White vai observar que todo o processo de contar histórico, ele tem, toda essa explicação histórica, ele tem aspectos poéticos e retóricos. Então, a história, para Hayden White, ela é escrita não empiricamente como a gente imagina, né, como algumas pessoas imaginam. É claro que nós aqui que já desconstruímos essa questão de ciência dura, né, a gente não vai entender, a gente vai sempre saber que a história ela é subjetiva. Mas o ponto é que Hayden White estava falando isso exatamente no momento que a linguística estava assim, né, bombando enquanto língua, enquanto ciência, a ciência da linguagem dominando essa questão do estruturalismo e por aí vai. E aí ele chega lá, pera lá, a linguagem tem mais importância na história do que as pessoas imaginam. A linguagem tem mais importância no contar da história do que os próprios fatos históricos, né? E aí o White, no seu trabalho, ele vai dizer assim, ele analisa 4 historiadores, ele percebeu que todos esses quatro historiadores que ele analisou, eles tinham mais ou menos uma história por trás da história, eles tinham um objetivo
para contar aquela história. Então eu vou contar a história americana, mas o meu objetivo não é contar sobre a independência apenas da história americana. Eu tenho desejos obscuros por trás disso, né? Então, dito de outro modo, né, dito de outra forma, como está aí, o passado histórico foi um meio, o canal, mas não a mensagem do trabalho histórico. Os relatos históricos, assim como uma boa narrativa, conduziram o leitor sutilmente aos objetivos que o autor tem em mente, às conclusões desejadas pelo historiador. A concepção de White embaralha as distinções cartesianas que dividem history and story. Eu coloquei em inglês, porque em português a gente usa uma palavra só, que é história, né? Teve uma época que existia esse negócio de história com E, história com H. Mas o que o Hayden White vai dizer é que não tem uma diferença entre você contar uma história de você contar uma história enquanto disciplina. Ele vai dizer que a estrutura é a mesma. Então, isso é importantíssimo quando a gente pensa na perspectiva europeia. Por quê? Porque para os europeus, as narrativas indígenas, por exemplo, a gente vai colocar o quê? Na literatura, na mitologia, elas têm um status menor enquanto ciências. Agora, o dizer sobre o tempo, contar a história europeia, é uma disciplina empírica, né? Então, enquanto está... Isso, como a gente falou aqui, uma está como folclore, a outra está como história de verdade, né? Então, o Hayden White, ele vai embaralhar e fala, espera lá, não é bem assim, né? Na verdade, tudo, na verdade, é história. Tudo, na verdade, é um contar sobre algo. Aí vamos ter os críticos, né? Então vamos falar assim, então agora a gente pode... O próprio Ginsberg, que eu acabei de falar com vocês, ele tem uma briga horrível com o Hayden White, né? O Hayden White já morreu, tá, gente? Mas ele teve uma briga horrível. E aí, você vai pensar assim, não, mas como assim? Os dois falam no final das contas a mesma coisa. Mas por quê? Porque, a meu ver, né, tudo bem, imagina, quem é Patrick para dizer, né, que o Ginsberg teve uma leitura preguiçosa do Hayden White. Mas eu imagino que ele teve uma leitura preguiçosa nesse sentido, por quê? Porque ele estava com medo, o Ginsberg, de virar uma coisa nihilista, entendeu? Nesse sentido do tipo assim... então agora a gente vai dizer que não tem uma relação entre nazismo e o Holocausto, né? Então que isso é apenas uma interpretação de um historiador. Não, o Hayden White nunca ele disse isso. O que ele disse aqui, que como os fatos são conectados, então, sei lá, a ascensão do Hitler, a política que ele foi posta, e por aí vai, e até o extermínio das populações de judeus, ciganos, e por aí vai, como você vai ligar isso vai ser diferente em determinados históricos, determinados fatores históricos, determinados historiadores vão contar isso de uma maneira diferente. Não significa que não tenha ocorrido isso. A diferença é que como você vai contar isso não é isento de subjetividades. Não há nenhuma neutralidade na maneira como você vai contar isso. É claro, afinal de contas, parece meio óbvio, né, gente? Mas, assim, às vezes é mais fácil convencer, né, uma pessoa, digamos assim, da matemática disso do que uma própria pessoa da humanidade, né, de entender que as coisas são sempre subjetivas, não são neutras, né, essa ideia de que história... Mas isso também está relacionado com o medo de quê? De um rebaixamento da história enquanto disciplina. Porque a gente ainda não desconstruiu essa ideia de ciência, né, gente? A gente precisa desconstruir essa ideia de ciência. O Boaventura de Souza Santos está aí para a gente isso. A gente não precisa ter os mesmos padrões de ciências exatas, de ciências da natureza. Não deixa de ser ciência por ter aspectos subjetivos, né? Não deixa de ser ciência histórica pelo fato de não ter uma objetividade igual uma objetividade, digamos, da matemática, talvez, né? Porque são formas de pensar diferente. E aí, essa ideia de história narrativa, né, que é trabalhada pelo White, ele vai desconstruir esse desejo de cientificismo da disciplina histórica, né? Ele questiona o que a gente entende como verdade, essa questão da objetividade, e a seu ver, né, de acordo com White, essas narrativas, né, históricas, elas seriam
ficções verbais cujos conteúdos seriam tanto da ordem do empirismo quanto do ficcional. Então, quando eu vou contar uma história, tem, claro, tem os fatos ali, mas tem a parte ficcional também, né? Tem a parte que a forma que eu vou contar, ela é ficcional. E aí, ela vai dizer, ele vai dizer, e é por isso que tem toda uma briga com White, que a história está muito mais próxima da literatura, por exemplo, do que das ciências cartesianas, né, das ciências que se intitulam cartesianas, né? E aí, o White ele vai pontuar que, enquanto as narrativas históricas vêm, né, de fatos ou eventos empiricamente válidos, precisa-se necessariamente de passos imaginativos para colocar esses fatos em uma história coerente. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui, não é que não houve, a gente tem fatos empíricos, há subsídios para mostrarem determinadas coisas, mas a maneira que a história ela é contada, ela passa por processos imaginativos. A maneira como eu vou contar isso, como esse historiador vai contar isso, ela passa pela subjetividade desse historiador, ok? E aí, já quase finalizando aí, a gente tem aí essa frase aí eu fiz uma paráfrase do Munslow. White defende que o processo narrativo é sempre subjetivo, necessariamente influenciado pelo narrador e sobredeterminado por questões políticas, sociais, cultura, localização geográfica, raça, gênero, etc. Assim, não significa que os fragmentos do passado não tenham de fato ocorrido. Eu coloquei de fato aí entre parênteses, né, por todos os motivos. Mas a narrativa é muito mais do que uma junção ordenada desses fragmentos. Então, e isso tem tudo a ver com tradução, né? Porque a tradução não significa, aí você pensa na tradução, não significa que você não tem um texto de partida, mas a maneira como você vai selecionar e vai combinar isso vai depender do contexto. E aí eu vou ter que pedir desculpas a Denise Botman, porque é o contexto, e aí eu sou super austiniano para isso, que vai determinar como que essa junção de palavras vai ser. E a gente tem que lembrar, gente, que o contexto, e aí pode ser que eu entenda em algum momento o que a Denise esteja falando aí de contra o contexto. O contexto, ele não é fixo, porque às vezes as pessoas entendem contextos quanto fixo, quanto entidade fixa, e contexto não é entidade fixa. O contexto, ele vai se modificando a cada vírgula, a cada página. Então, é por isso que tem escrito aqui que o contexto, ele é sempre sobredeterminado por questões políticas, sociais, culturais, localização geográfica, raça, gênero. Então, se eu for traduzir Shakespeare hoje, ele não vai ser a mesma coisa. O meu contexto hoje é diferente de traduzir o Shakespeare em 1970. É por isso até que quem é tradutor, e aí eu imagino que a Denise Botman vai concordar comigo também, que as traduções, elas são sempre datadas. As traduções, elas se tornam datadas. Exatamente isso, porque os contextos, eles vão se modificando, né? Então é por isso que a gente vê a todo instante novas traduções. Você vê uma retradução, sei lá, o Hamlet, né? Eu, por exemplo, Macbeth é meu favorito no Shakespeare. Eu já li umas 4, 5 traduções de Macbeth. E cada uma tem uma nova perspectiva, uma nova visão, né? Por quê? Porque os contextos são diferentes. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, que é isso, né, nessa questão dessa meta-história, de entender que as coisas não estão dadas aí. E aí eu termino aí colocando um último slidezinho. A partir dessas reflexões, podemos começar a nos questionar. Que histórias que nos foram negadas que eu, enquanto tradutor, posso contribuir para que possamos descobri-las? Então, que tipo de texto eu vou querer traduzir? Sabe? Por que eu vou querer, né, traduzir, continuar traduzindo um determinado tipo de texto e não outro, né? Posso contribuir para que possamos... Como posso, na minha prática tradutória, abrir espaços para que outras perspectivas possam emergir? Então, eu, enquanto tradutor, como que posso, né? Como que eu, tradutor, posso, na minha prática, dar espaço para que outras, né? Então, vou dar o exemplo da Lilian aí, né? A Lilian de Paula, ela era uma excelente tradutora,
Mas na sua prática tradutória, o que ela pensa? Pera lá, eu preciso abrir espaço para que outras pessoas tenham acesso a essas narrativas indígenas, né? Então, não basta que a narrativa tenha sido traduzida para o português, eu quero que outras pessoas também conheçam, eu quero que pessoas de língua inglesa também conheçam, né? Como minhas traduções podem desestabilizar os paradigmas de dominante? Como no meu fazer tradutório eu vou conseguir destituir este poder dominante que está aí, esse modo de pensar aí, né? Por que não leva adiante narrativas não canônicas, né? Por que eu insisto em traduzir, talvez, né, autores já tão consagrados e não outros, né? Por que certos autores têm um determinado espaço e outros não? E por que eu, como tradutor, não estou nesse local? Gente, eu não estou falando que é para ninguém sair, né? Estou falando que é para sair traduzindo aí qualquer coisa, não, gente. O que eu estou falando é para a gente ter a consciência de que, por que uma editora, quando vai te procurar, ela tem um determinado autor e não tem outro, né? Por que você é sempre oferecido, né? Por exemplo, a Denise Botman, excelente tradutora, assim, é uma das maiores tradutoras que nós temos vivas no país. Mas se você pega a lista dela, ela vai estar lá, ó. Eu sei um dos últimos livros que ela traduziu foi da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela agora, a Obama, a esposa do Obama, gente, Michelle, obrigado, da Michelle Obama. É claro, imagina, a Michelle Obama, ela só foi ser traduzida, gente, uma mulher negra, né? Ela só foi ser traduzida por causa que ela ocupou um espaço de poder. Então, ela já traduziu os livros, por exemplo, da Virginia Woolf. Eu já li algumas traduções, acho que o Mrs. Dalloway que eu li, o primeiro foi a tradução da Denise Botman. Ela tem o livro da Susan Sontag, maravilhoso. Susan Sontag é uma grande, né, pensadora. Então vejamos. A Companhia das Letras, e olha que a Companhia da Letra, e assim, porque eu sei que a Denise ela é tradutora da Companhia das Letras, né? Assim como o Paulo Henriques Britos, que é um grande tradutor também, eles traduzem literaturas já consagradas, né? Então, assim, olha que a companhia essa editora, eles estão cada vez mais ampliando o seu leque por causa todos esses movimentos. Mas essa ideia de pensar não é que eu vou negar traduzir a Susan Sontag. Não é isso. A gente precisa pagar as nossas contas, né, gente? A gente precisa comer. Mas é para pensar com criticidade que tipo de texto está chegando para a gente traduzir, né? Então, hoje, né, mais um convite para que, enquanto tradutores, pensemos o nosso papel, né, no recontar das histórias, o porquê de selecionarmos X ao invés de Y, como podemos contribuir para que outras perspectivas não sejam silenciadas, como as instituições operam na escolha do que se deve traduzir, o local que a tradução será publicada, então, onde que essa tradução vai ser publicada, né? Por que as narrativas indígenas ainda estão sendo publicadas em espaços universitários e não nas grandes conglomerações editoriais, né? Quais são os critérios que determinarão as estratégias que serão empregadas por nós, né? E quais possíveis impactos no sistema meta? Como esse selecionar e esse combinar, né, pode nos ajudar a desconstruir as epistemologias dominantes e outras várias ponderações que nos levem a processos tradutórios cada vez menos coloniais e mais culturais, na verdade, né, menos coloniais, nesse sentido de pensar que a tradução ela não pode estar a serviço de perspectivas hegemônicas mais. Né, a gente tem que pensar na tradução a serviço dessas vozes que foram silenciadas aí. Então é isso, gente, eu falei demais, falamos não, né, só eu falei, conversei muito aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se confortável para perguntar aí, ok? Agradeço novamente aí pelo espaço de fala. Eu que agradeço, meu querido, foi uma aula para mim. A sua participação foi uma verdadeira aula para mim, assim. E é uma alegria poder receber uma aula de um pesquisador, uma pessoa tão maravilhosa que, dia desses, era aluno meu e que hoje, para mim, é meu professor. Ah, até parece. Eu quero, nesse sentido, completar a apresentação que eu fiz, mencionando esses 2 livros de organização de Patrick. Esse aqui, com muito carinho, eu lembro do dia do lançamento desse livro.
tradução sobre a quinta habilidade na língua, no outro e na arte, que ele co-organizou, co-editorou junto de Lília, de Maiele e de Tatiane Pertel, que fez o nosso último encontro aberto. 2014, editora Pedro e João. 2016, Patrick organizou esse livro, que é Interfaces com a Linguística, Dialogando Saberes, também pela Pedro e João, que ele foi o único organizador. Eu lembro do trabalho hercúleo de Patrick para trazer esse livro à existência. Tem uma tradução sua também aí. Eu ia falar de um texto, obrigada por ter lembrado disso. A gente tem um texto de Lilian aqui, que é o último desse livro aqui, que se chama Em Tradução, Felicidade, Lei e Gênero, né? Que é maravilhoso poder ter esses escritos, e eu agradeço, Patrick, por sua produção. Eu tenho milhares de comentários, várias perguntas, mas eu vou deixar e quero agradecer aos que puderam ficar, né? A gente teve esses percalços hoje. Acabou falando mais do que sempre. Não, mas realmente foi maravilhoso poder te ouvir. A gente tem essa sessão gravada, e eu quero abrir, portanto, para que alguns comentários, perguntas possam ser feitos. Às vezes também não tem, às vezes não tem alguma dúvida também. Talvez queiram perguntar também alguma coisa dos textos, né? Que eu acabei não trazendo os textos aqui, porque você já tinha oferecido os textos a vocês, alguns outros, né? Ô, Carmen, a menção à mamãe, Carmen, a menção à mamãe é sempre, Carmen. Eu tô te falando, a gente estava aqui fazendo outros encontros em fevereiro. Não, em fevereiro eu falei de Lília, em março eu falei de Lília, em abril eu falei de Lília. A gente, né, eu nem estava acompanhando os processos que estavam rolando, né? Eu estava sem ter contato com Lília há algum tempo. E, de fato, é imensa alegria poder falar de Lília com você aqui hoje, né? Eu acho que a gente está consolidando alguns ciclos para nós, né? Dentro do nosso coração. Né? Eu acho que esse momento coletivo da gente chorar junto, lembrar junto, é importantíssimo para mudar de fase. Que a vida nos impõe essa necessidade. A vida está chamando a gente assim, vamos concluir esse ciclo, vamos ficar fortes e seguir narrando, traduzindo. Uma coisa maravilhosa que o Patrick fala aí, né? Quando eu falei, a gente vai e escolhe traduzir Luiz Eustáquio Soares, por quê? Eu estava lembrando esses dias que a sala que eu ocupo no Bernadette Lira, eu fiquei no lugar de Lilian, a sala 5. Eu estava contando para Igor, meu filho, no almoço, assim, zoando do fato de que as salas no Bernadette Lira são todas arrumadinhas, tudo direitinho, alguns colegas compram um sofá, botam cortina, porta-retrato, planta. A sala mais zoneada é a sala 5. Às vezes a sala 5, quem que ocupou? Quem foi? Luiz Eustáquio, Júlia Almeida e eu que vim quando Lilian saiu para aposentar. Imagina, gente, que coisa é essa na minha vida, né? E aí a sala 5, ela tem várias chaves espalhadas, não são só os professores que têm chave. Às vezes você abre a sala 5, tem aluno deitado no chão. A sala 5 tem livro de professor que aposentou, mas não pegou os livros até hoje, que vai herdando. Eu herdei livros do TEI. Então, assim, a gente vai continuando, né? E eu acho que é maravilhoso ter você aqui. Quero só reiterar o que eu já falei. Estou falando demais. Gente, muito obrigada. Foi delicioso ouvir vocês, porque eu fui mais perto da mamãe. Eu acho que a tradução, para ela, era ela. Esse lugar de levar uma língua a outra e mostrar a diversidade nisso tudo, a valorização da diversidade. Eu acho que a fala do Patrick expressou bem isso, esse lugar da tradução, de levar dois polos, e desses dois polos a gente vê a multiplicidade da diferença dos dois polos. Lindo te ouvir, Patrick, é muito emocionante. Muito obrigada. Vocês, assim, a riqueza do trabalho de vocês é para além do que eu posso falar. Muito obrigada. Foi muito lindo participar ouvindo vocês. Amo. E eu acabei fazendo parênteses e não terminando, falando que Patrick, uma coisa linda que o Patrick trouxe quando ele fala sobre mas quem que a gente vai escolher traduzir, né? Quando está sob nosso poder decidir isso, e é muito importante, Patrick, lembrar que a universidade ainda é esse espaço.
que não impõe as regras do mercado, que é o espaço para a gente furar perfurar essa parede de concreto das grandes editoras, dos grandes nomes, né, do centro, né, do centro nervoso, onde tudo supostamente acontece, mas a gente cultivar as margens, né, cultivar o periférico, né, cultivar o devir, cultivar o rizoma, né, não cultivar a árvore, cultivar as ramíneas, o réis do chão, né, então tudo vai se conectando, né, tudo se conecta possivelmente, é possível conectar outras narrativas, outros modos, e eu lembrava nesse livro também, onde tem o texto que eu traduzi de Joshua, do Joshua Price, que mandou o abraço dele para vocês também, viu, Carmen, na semana passada, e eu acabei não lembrando. O Joshua fala de epistemicídio, quer dizer, e ele trabalha com tradução, né, que Patrick menciona aí no final, sobre epistemologias, né, tipo, que modos, epistemologias no sentido de pensarmos os modos de ser, modos de fazer e modos de teorizar, modos de saber. Quer dizer, tudo isso, via tradução, é assassinado, é mutilado. E também, via tradução, é reforçado, salientado, né? É sublinhado. A gente pode, portanto, ao escolher certo autor para traduzir, ou certas narrativas, se a gente não tem poder no mercado editorial, a gente pode fazer isso nas nossas pesquisas. A gente pode abrir um blog. Vocês conhecem, por exemplo, o canal do YouTube da Carmen, que é uma maravilhosa atriz, eu sou fãzaça. Aliás, eu estreiei como roteirista na minha vida com a Carmen Filgueiras, tá? Quero que fique registrado aqui. Uma bobagem de Facebook minha. A Carmen falou, posso gravar isso que você fez? Né? Então, a gente... São esses espaços imprevistos, né, que Lilian nos ensinou muito bem a explorar, e que não são do centro, não são, embora possam dialogar a partir da língua do centro. E a Lilian fazia isso, né? Vamos traduzir para o inglês essas narrativas aqui. E aí eu me lembro do Caliban, né? Já que falamos de Shakespeare um pouco, o Caliban do Tempest, né? Da Tempestade, que foi aquele personagem que falou assim: você era um escravo, era negro, inclusive. E aí no final ele fala: você me ensinou a sua língua e agora eu te xingo. Quer dizer, e agora eu xingo com ela. Ou seja, quantas subversões são possíveis quando a gente entende que a linguagem não representa como espelho, não é transparente, mas que ela se dá de modo opaco, permeável, todo cheio de buraquinhos, para a gente entrar, para a gente intervir, para a gente ter agência, né? Enfim, eu não tenho que fazer palestra nem dar aula, gente. Eu só estou falando, eu estou empolgada, acho que é só isso. Algum comentário? Eu queria fazer um comentário. Eu sei que já está tarde e tudo, mas primeiro eu queria agradecer Patrick por uma aula maravilhosa. Patrick provavelmente não se lembra de mim, mas ironicamente a gente se encontrou uma vez pessoalmente e foi na casa do seu Paulo de Paula, aqui na Barra do Jucu, onde eu moro. Então, que coisa linda ouvir você falar da Lília e ouvir você falar dessa tentativa de traduzir o mundo diferentemente. E eu queria falar para você, Carmen, eu até te mandei um alôzinho pelo Facebook, falei, você não me conhece, mas eu moro aqui na Barra, e infelizmente a sua mãe e eu, nós nos conhecemos pessoalmente nessa reunião, que eu não me lembro que ano foi. Eu faço parte do observatório, eu formei na UFES 2015, mas eu não consigo deixar, um daqueles amores da vida da gente. E aí eu planejei de encontrar com a sua mãe quando ela viesse, e aí ela vinha, encontrava seu pai muito rápido, eu não podia encontrá-la, a gente ficou nesse encontro que não aconteceu por causa da pandemia e tudo mais, para a gente se conhecer mais. Só que eu queria deixar essa mensagem agora especificamente para você, que eu acabei de construir minha casa na Barra, embora eu morasse em outro lugar. Quando eu converso com a senhora do meu lado, ela fala assim, nossa, os de Paula são gente maravilhosa. Nossa, mas ela era maravilhosa, eles são todos assim, os filhos dela também são assim, eles acolhem a gente, é muito maravilhoso. Aí eu
contratei um artista aqui da Barra do Jucu, que talvez você conheça, Carmen, não sei, porque ele diz que cresceu com os filhos da Lilian, o Lucas. Ele trabalha com ferro. Ele fez o corrimão da minha casa, ele veio aqui, ele falou assim, você soube da Lilian? Você conhece a Lilian? Gente, eles são gente maravilhosas, que perda pra gente. Então, fica aí, e eu fiquei com o coração partido, que eu queria ir visitar seu avô. Mas, devido à pandemia, né, a gente também deixou passar. Então, assim, muito amor para vocês. Obrigada, Patrick, foi maravilhoso te ouvir. Eu fico com coceira, querendo fazer mestrado. Obrigada, só isso que eu quero dizer, e parabéns para você. Obrigada, Bernie. Tem que fazer mestrado sim aí, ó. Júnia aí, já aproveita e pede pra Júnia entrar nesse PPGEL logo aí, que ela tá demorando, tá enrolando. Tem que sair do sindicato primeiro, senão eu vou ficar doente de tanto trabalhar. Queridos e queridas, temos algum outro comentário? Eu quero... Um comentário de brincadeira, queria perguntar para Patrick, parabéns pela palestra, ele é brilhante. Eu conheci Patrick em aula, porque Júnia fez uma propaganda de uma aula dele, que ele ia dar lá na Saberes. É verdade. Bem no iniciozinho do curso. E aí fui com Gabriel e Gaspar assistir Patrick. Há muitos anos, é ótimo. Deve ter sido em 2017, sei lá, 2016, por aí. Bom, e depois disso vem acompanhando Patrick já faz tempo. Agora, a sua caneca é Nietzsche? Não, a minha caneca é Saussure. Saussure. Eu sou saussuriano, antes de tudo. Adoro. Como um bom derridiano, eu sou um apaixonado por Saussure. Faz mais sentido. Né? É como o Lacan dizia que Moá, je suis chrétien, né? Então, como um bom derridiano, eu gosto muito do Saussure, então por isso que é o Saussure aqui. Eu ia fazer uma associação, porque teve um evento grande, enorme, gigantesco, maratoniano, de 5 dias, manhã, tarde e noite, e boa parte dele eu pude ouvir um pouco em casa, porque Gaspar fez parte, sobre Nietzsche, e aí, essa semana. E aí aconteceu uma coisa que eu falei, gente, mas de novo, né, porque na última reunião do observatório, a convidada, como a Júnia falou tanto da Lília, e aí, durante o evento do Nietzsche, falece Roberto Machado, um dos grandes pensadores, um dos maiores filósofos, né, da atualidade, e que trouxe Foucault para o Brasil, que foi aluno, inclusive, de Deleuze, e ele, durante uma das palestras, falou-se sobre a memória e o esquecimento. Então, o que eu queria lembrar disso agora, desse gancho, é que, às vezes, a memória machuca muito, foi falado isso, e que talvez o esquecimento resgate. Então, esquecer, quando doer, para se lembrar na alegria. Que lindo isso. Aquela pessoa tão bonita, né? E forte. Sim, sim, sim. Nós tivemos muito regozijo, né? Eu queria usar a palavra gozo, né? Juntos aqui, ouvindo sobre tradução, ouvindo Patrick e prestando essa homenagem à Lilian de Paula, que eu tenho certeza que ela ia ficar muito orgulhosa do que a gente está conseguindo trilhar, e que sem ela ter estado na nossa vida, nos marcado tão profundamente, a gente não estaria trilhando. Eu lembro do dia exato em que Lília me convidou para fazer pesquisa em tradução. Eu era tradutora já, mas eu não pesquisava, eu estava falando de outras coisas. Foi no ano de 2006, iniciozinho, lá na frente da nossa sala 5, que é essa sala Réis do Chão, doidona, e Lília me apresenta um texto e fala assim, traduz e fala sobre a tradução. E o texto era, nothing is translatable, nada é traduzível, e tinha um outro texto que era, everything is translatable, tudo é traduzível. 2 textos, ela falou, escolhe qual? Eu falei, gente, eu acabei não escolhendo nenhum, e escolhi sobre as mulheres búlgaras, né, é um texto que depois foi parte do meu doutorado, e que foi a minha primeiríssima publicação sobre tradução, sobre pesquisa em tradução, que é sobre ecos, vozes e sua irrupção no texto traduzido.
Se não fosse esse pontapé e essa inspiração imensa, eu não estaria aqui hoje com o Observatório. O Observatório é um legado de Lilian de Paula, a inspiração para que ele exista, né? E muito obrigada, então, todo mundo, bom descanso, Patrick, imensa gratidão a você, tá exausto, que deu aula pra caramba e veio parar aqui, né? Léo, todo mundo que ficou, obrigada, gente, grande beijo, se cuidem, muito amor para todo mundo, estamos firmes, seguimos. Tchau, Júnia, tchau, pessoal, obrigada. Take care. Tchau, gente, take care.